Olá, aqui quem fala é Manuel Melo. Hoje eu quero falar de um assunto bastante polêmico que eu vejo por aí, que é sobre desprezo. Hoje em dia eu vejo que essa estratégia é algo muito comum nos relacionamentos e muito orientado pelas pessoas por aí. E que infelizmente é até mesmo bem recebido quando as pessoas estão frágeis e procurando uma solução para aqueles problemas. O pior é que eu já vi homem dizendo que gosta de ser desprezado, gosta de pisar. Dá para entender? Olha só, você desprezaria aguar uma flor? Você acha que uma flor ela vai durar muito tempo sem água? Não, né? Meu, é impressionante como as relações hoje elas estão tão orientadas para algo tão superficial, tão temporário, e não para uma solução permanente, e não reconhecer a essência do problema. E pode ter certeza que essa necessidade de um alívio temporário dificilmente vai acabar com um clima meio tenso na sua relação. E o mais provável é o relacionamento acabar devido a uma série de ressentimentos. E se você termina uma relação com ressentimento, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vai procurar uma outra relação para preencher o seu vazio. Gente, vamos ter em mente que o desprezo é algo destrutivo para um relacionamento de longo prazo. Você acha que realmente você vai viver bem assim, vai viver feliz dessa forma? Veja bem, para que nós possamos ter uma relação feliz e duradoura, nós precisamos nutri-la com positividade, igual uma flor que precisa de água para não morrer. Então vamos acabar de uma vez por todas essas falsas verdades que na verdade só nos levam à frustração e vamos direto na raiz do problema para resolver ele de uma forma permanente? Bom, para que nós possamos entender o que acontece nesses casos em que você procura esse tipo de orientação, eu quero primeiro que você saiba um princípio básico entre homens e mulheres, que são as diferenças entre homens e mulheres. Todos nós, seres humanos, viemos a esse mundo com uma necessidade básica, que é a necessidade de viver em sociedade, de viver em grupo. E com o passar do tempo, em um determinado estágio de nossas vidas, mais precisamente quando nós estamos nos entendendo o que é masculino e feminino, vão surgir novas necessidades que vai definir homem e mulher. Então, devido a um ritmo hormonal que acontecem de forma diferente entre homem e mulher, essas necessidades básicas iniciais, elas também acabam sendo diferentes. Então, é por isso que nós somos motivados a nos relacionar com o sexo oposto. Ou seja, uma mulher, ela busca satisfazer as necessidades iniciais delas com um homem, e um homem busca satisfazer as necessidades iniciais dele com uma mulher. Até aí tudo bem. Só que a grande confusão começa quando essas necessidades acabam entrando em conflito. As pessoas até sentem que têm necessidade, mas elas não sabem que têm necessidades diferentes. Por isso, acabam sendo mal interpretados um pelo outro. O homem, ele trata a mulher da mesma maneira como ele gostaria de ser tratado, e a mulher, ela dá para o homem a mesma coisa que ela adoraria receber. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Digamos que você conhece um rapaz que faz tudo por você. Ele é atencioso, ele é carinhoso, ele te ajuda com trabalhos domésticos chatos, como lavar louça, tirar o lixo, etc. Você se sente tão emocionalmente grata pelo que ele faz por você que nada mais justo que devolver essa satisfação emocional a ele, não é verdade? Então você ajuda ele com problemas financeiros, você dá conselhos, você também é atenciosa, você também é amorosa e etc. Só que na medida que o relacionamento passa, aquela atenção inicial dele, aquele carinho que ele tinha inicialmente, começa a ser negligenciado com você. A princípio, essa negligência ela não te faz tão mal assim, porque você sabe que é temporário e ela vai mudar. Só que o problema é que não muda, não melhora. O que acontece, na verdade, é que isso acaba te dando mais doses de pensamentos duvidosos sobre a sua relação. E devido a isso, a sua mente acaba entrando num padrão de desconfiança. E aí você acaba tendo que perguntar para ele o que é que está acontecendo com ele, se ele ainda sente a mesma coisa, e assim vai. Mas aí o problema é que ele não tem nada a dizer. O máximo que ele diz é que tem algum problema pessoal ou algum problema financeiro, e ele não tem nada a dizer. Mas aí como para você isso
não tem sentido, você sabe que tem alguma coisa errada, a sua mente começa a ter mais desconfiança. Até que de repente você se lembra que está fazendo tudo sozinha pela relação. Então você fica frustrada e essa frustração acaba saindo, não tem mais como segurar. E você acaba jogando nele de que ele está negligenciando muito você. E aí você começa a comparar ele com o passado, essa negligência que não está sendo como era antes, ele não está mais atencioso, nem carinhoso. O pior é que mesmo que você desabafe com ele ao invés de te ouvir, ele acaba rebatendo, entrando na defensiva e rebatendo e automaticamente invalidando os seus sentimentos. E aí, depois de tanta martelada no mesmo problema, ele acaba se tornando um cara indiferente. Você até se pergunta se pode ter feito alguma coisa errada, porque afinal você estava sentindo que estava dando o seu melhor para o relacionamento e agora de repente o cara não te valoriza mais. Bom, vamos parar um pouco essa história triste, que infelizmente acontece muito e é muito comum, mas vamos entender melhor o que é que está acontecendo. Veja bem, lembra que no começo eu falei que homens e mulheres têm necessidades iniciais básicas diferentes? Então, se você dá a ele a mesma coisa que você adoraria receber, infelizmente você está contribuindo para que ele se acomode e pare de se preocupar com a relação. Porque é o seguinte, os homens, eles não entendem aquela máxima que diz, é dando que se recebe. O que acontece é que quando um homem recebe muito, ele tem um comportamento instintivo que é de se acomodar e ficar interessado de uma forma passiva. Por exemplo, ele pensa assim, ela parece estar bem satisfeita, parece que eu dei o meu melhor para ela, é muito bom o que eu recebo dela, o que será mais que ela pode fazer por mim? O que acontece é que, mesmo que ele adore receber carinho e atenção, isso não é a melhor opção. Porque, diferente das mulheres que se sentem instintivamente obrigadas a devolver uma satisfação, os homens são o contrário. Quando os homens recebem, eles sentem satisfação pessoal por ter recebido, entendeu? Eles têm uma filosofia que diz o seguinte, não faça nada que não precise ser feito. Poupe o máximo de energia que você puder e só gaste quando for realmente necessário. As mulheres, elas ficam muito confusas porque elas pensam diferente. Mesmo que tudo esteja indo bem, elas pensam, como é que eu posso fazer para tornar as coisas ainda melhores? Então, enquanto que uma mulher sente que pode tornar um relacionamento melhor, os homens, eles sentem que já deram o melhor pelo relacionamento. Então, eles se acomodam. O que acontece é que os homens, eles são orientados pelo trabalho. É como o salário que ele recebe todo final do mês. Ele vai adorar receber o salário dele todo final de mês, mesmo que ele não faça nada ou faça o mínimo de esforço. E é aí que vem o segredo. Se o chefe dele reconhece o trabalho dele, automaticamente ele vai também querer dar o melhor dele. A realidade é que o salário não é propriamente a satisfação que ele tem. O reconhecimento do seu chefe em dizer que ele é o melhor no que ele faz é o que vai dar a motivação para ele fazer, para ele continuar sendo o melhor. E observando de uma outra perspectiva, se na verdade ele recebe muito desaforo do seu chefe, ou é muito confrontado, o pensamento automático dele é dizer que aquele trabalho não é para ele, que ele merece outra coisa. Entendeu? Então você pode ver que mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele esteja recebendo dinheiro, mesmo que ele esteja recebendo o salário dele, ele vai querer desistir do emprego. Então, se você percebeu, existem dois tipos de desmotivações dos homens em relação ao trabalho. O primeiro é que ele não vai se motivar a trabalhar se ele não for solicitado, mas ele vai continuar adorando receber o salário dele. E o segundo é que ele não vai ser também motivado a trabalhar se ele é exigido com desaforo. Então, existe algo semelhante nos relacionamentos. No primeiro caso, por exemplo, ele não vai sentir motivação em dar carinho e amor se ele não for solicitado. Mas ele vai adorar continuar recebendo carinho e atenção de você. O problema é que quando você dá muito carinho e atenção, no fundo vai se acumulando uma série de ressentimentos dentro de você que vai acabar despejando tudo de uma vez só, de uma forma exigente para ele. E se você perceber, é a mesma coisa
do segundo caso que eu dei o exemplo sobre o trabalho, que é quando ele recebe desaforo do chefe. Por isso que da mesma forma que não é o salário que motiva um homem a dar o melhor, não é carinho e atenção que motiva ele a dar o melhor dele também. Os homens, eles são motivados pelo sucesso. Admiração, aceitação e confiança são sinais de sucesso. Então, quando você recebe algo de um homem, e simplesmente você agradece pelo que ele fez por você, automaticamente você já está satisfazendo aquela necessidade inicial dele para ele continuar avançando de forma positiva. Mas mesmo assim ainda não é suficiente. Você tem que pedir o que você quer. No começo, os homens parecem mais conquistadores e que se importam mais porque, de certa forma, é como se ele ainda estivesse na entrevista de emprego. Na entrevista, ele quer demonstrar que ele tem a capacidade para exercer aquela função. Só que depois que ele consegue a vaga, ele só vai trabalhar quando ele for solicitado. Então, ao invés de você fazer pedidos para ele de forma ressentida, você tem que fazer de forma objetiva e direta ao ponto. Por exemplo, você me levaria à praia esse fim de semana? Mas cuidado, se ele ainda está mal acostumado com o comportamento antigo, é provável que no começo ele vá resmungar um pouco e negue os seus pedidos. Por isso que no começo você vai ter que ter uma dose de paciência, uma certa dose de paciência. Afinal, vai ser preciso desconstruir toda essa confusão. Bom, agora vamos falar aqui do porquê que eu não gosto dessa orientação sobre desprezo. Qual é a ilusão que está por trás disso? Então nós vimos que se você dá ao homem o que você gostaria de receber, você vai estar contribuindo para que ele se acomode e deixe de se preocupar tanto com a relação e ficar de uma forma passivamente interessado. Não é verdade? Então, se você resolve puni-lo para retirar todos esses benefícios que você já deu para ele, então entenda que você vai criar novos problemas. A verdade é que a punição é uma outra forma de desaprovação, ou seja, ir contra ao que motiva ele, que é o sucesso, e contra o sucesso. Então, qualquer tipo de punição vai fazer o homem perder o interesse. Existe uma certa ilusão das pessoas de que esse tipo de estratégia funciona porque quando elas fazem isso, os homens correm atrás. Só que o que as pessoas não sabem é que esse correr atrás, na verdade, não é correr atrás para dar amor. Ele corre atrás porque ele precisa saber o que é que está acontecendo, porque que você resolveu puni-lo. O pior é que essa falsa sensação, ela vai seguindo com o relacionamento e as pessoas elas acham que estão felizes. Elas consideram que vão ser felizes dessa forma. Só que o que elas estão fazendo é criando rivalidade entre um e outro de quem dá menos pela relação. Você acha que isso faz sentido? Então, quando isso acontece, o relacionamento ou ele vai ficar superficial demais, ou ele vai brevemente acabar com ressentimento. E você sabe que quando a gente acaba um relacionamento com ressentimento, automaticamente a primeira coisa que a gente vai querer fazer é procurar outro só para preencher o vazio. Bom, então o que fazer? É simples, converse com ele. Tá, eu sei que você perguntou, mas como, né? Bom, existe uma forma de falar com o homem sobre sentimentos negativos sem que pareça uma crítica ou uma desaprovação, sem que ele se sinta desaprovado. Então, a forma certa de falar sobre sentimentos negativos é que você deve, antes de tudo, você deve reconhecer os esforços que ele já teve com você para depois falar dos problemas. Por exemplo, fulano, você realmente é um cara muito diferenciado. Eu adoro quando você me apoia, eu me sinto muito segura quando você me apoia. E realmente é disso que eu preciso em um homem. Só que ultimamente eu estou me sentindo muito desconfortável. Tem umas coisas que estão me deixando mal e eu gostaria muito de falar isso com você. Entendeu? Isso funciona porque os homens, eles querem ser vistos como uma solução na vida de uma mulher e não um problema. É muito mais fácil um homem ficar aberto para receber sentimentos negativos sobre o relacionamento, sentimentos que você não gosta nele, quando você primeiro reconhece os esforços que ele já fez por você. Mas aí, se por acaso agora ele continuar desinteressado, indiferente, ou piorar muito a sua situação, aí sim, agora você despreza ele. Agora você já fez o que tinha que fazer.
você já jogou as cartas na mesa. Você foi verdadeira com o seu relacionamento e você deixou claro para ele que se ele não fizer o que tem que fazer, o relacionamento, você mesma vai acabar com o relacionamento. Então, a partir daí você já pode se afastar dele. E isso, de certa forma, tem muito benefício, porque você não fica tentando fazer um cara que é uma pessoa certa se tornar certa. Muitas vezes o cara errado, ele nos ajuda a entender qual é o tipo de pessoa certa para nós. Então, não fique tentando martelar um relacionamento que você sabe que não é pra você. Desprezo, pra quê? Pra você ficar sofrendo mais? Não adianta, não é verdade? Bom, esse é o vídeo que eu queria gravar hoje, essa dica que eu tenho pra você. Se alguém manda você desprezar um cara, primeiramente, antes de tudo, pense bem no que você ouviu aqui hoje e espero que você tenha sucesso aí na sua relação com o seu parceiro e identifique que se ele é realmente o cara certo pra você e se não for, bola pra frente, tá bom? Terminar relacionamento faz parte para encontrar a pessoa certa. Às vezes as pessoas não entendem que terminar relacionamento é uma parte natural do processo para encontrar a pessoa certa. Em um outro vídeo eu posso falar mais sobre isso, mas fica aí essa dica. E se você gostou, não esquece de curtir e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, porque assim você me inspira a fazer mais vídeos como esse, tá bom? Um grande beijo e até mais!